Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. Bom dia. Eu costumo iniciar, não as palestras, porque eu não chamo de palestras, eu chamo de estudos, fazendo alguns agradecimentos. E eu começo agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos encarnados nesse planeta lindo, nesse momento tão importante de transição planetária. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. É uma oportunidade ímpar para todos nós estarmos aqui nesse momento. Agradecer ao Mestre Jesus por todo o exemplo que ele deixou para nós, por tantas coisas bonitas que ele falou, que até os dias de hoje estudamos para tentar aprender. Não conseguimos ainda assimilar a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Agradecer a cada um dos espíritos que nos auxiliam, pedindo ao Pai que nos ampare, nos intua, nos ilumine no dia de hoje, para que possamos realizar a tarefa a que nos propusemos a fazer em nome dele. E a tarefa não é só minha, a tarefa é nossa, quando a gente está aqui falando e vocês, é claro, nesse primeiro momento, ouvindo e ouvir com atenção e tentar colocar isso no coração é a nossa tarefa hoje. Agradecer ao Léo, à esposa, pelo convite tão carinhoso, por essa oportunidade de estarmos aqui para dividir um pouquinho do que a gente estudou. E eu agradeço porque o maior beneficiário de cada vez que a gente vai estudar somos nós. Eu costumo dar o exemplo do filme de Hollywood. Aquele filme que a gente vê na tela, que aquela ação que a gente, na tela, dura às vezes 30 segundos, 15 segundos, que é impactante para nós e fica na nossa memória, às vezes para ser gravada, necessita de inúmeras gravações, vários dias, edição. Então, quem traz o estudo é mais ou menos assim. Cada minutinho que a gente às vezes está falando aqui foi oriundo de, às vezes, horas de estudo para escolher o melhor momento aonde colocar, e por isso eu agradeço, porque o maior beneficiário somos sempre nós. Eu sempre aprendo mais quando a gente vem aqui. Por último, não menos importante, agradecer a cada um de vocês que no dia de hoje optou por me doar aquilo que Deus deu de mais importante para nós, que é o tempo. Então, eu não tenho como agradecer essas 4 horas e meia que nós vamos passar aqui juntos. Não é não, Léo? Não é 4 horas e meia, não? Ah, bom. Brincadeiras à parte, mas agradecer com certeza ao tempo de vocês. Eu não tenho a pretensão nenhuma de vir aqui hoje e ensinar alguma coisa. Até porque Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ele falava: eu não posso ensinar nada a ninguém. O máximo que eu posso fazer é fazê-los pensar. Se Sócrates não conseguia ensinar nada a ninguém, muito menos eu. Não tenho essa perspectiva de que vieram aqui aprender alguma coisa. Vieram aqui para pensar um pouco comigo. Mais recentemente, a gente está falando aí de 2018, nós tivemos entre nós um escritor muito famoso americano, Stephen Covey. E ele pega as palavras de Sócrates e as transforma. E ele diz que eu não posso modificar a ninguém, porque a chave da mudança é de uma porta que só abre por dentro. Então, nós só podemos mudar quando a gente abre a porta que está dentro de nós. É impressionante, e eu já não devia me impressionar com isso, mas é sempre assim. Parece que nós combinamos o tema que eu ia falar com a página que foi lida. E quem percebeu, ela chegou aqui, abriu aleatoriamente e faz a leitura. E a página, eu poderia dizer que é um resumo do que a gente vai falar aqui.
Inclusive, uma das citações muito importantes, a gente quando chegar lá eu falo, foi retirada dessa página, para perceber que a gente não pode falar que é coincidência, porque coincidências não existem. É para mostrar como a espiritualidade trabalha em nossas vidas, como ela trabalha por nós. Algo que deveria ser coincidência, que não deveria ter nexo, porque a gente pega aqui quantas páginas tem aqui, e um tema que eu separei há muito tempo, e é a mesma passagem praticamente. Mas vamos lá. Passou? Ok. Nós começamos o nosso bate-papo de hoje com a figura de Tote. Tote foi um deus egípcio e o seu nome significava aquele grande, 3 vezes grande. Tote é esse deus que é simbolizado com o corpo de homens e o corpo de homem é a cabeça de uma ibis, que é essa ave que era sagrada no Egito. E a ibis, uma das coisas que eles gostavam dela é o formato do bico, que lembra uma lua crescente. Todos sabem que os egípcios tinham vários deuses, o deus Sol, e Tote seria o deus da lua. Mas qual era a característica de Tote? Tote seria o deus do conhecimento. É atribuído a Tote que todo o conhecimento humano, em termos de cultura, alquimia, escrita, teria tudo sido trazido por ele. Inclusive, já textos que foram traduzidos do Egito dizem que inúmeras civilizações iriam buscar em Tote o conhecimento. Inúmeras civilizações visitavam o Egito para procurar Tote para ter conhecimento dele. E os seus ensinamentos são a base da maioria das religiões hoje, independente de serem religiões cristãs, para terem uma ideia. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E por que a gente traz Tote? Ele escreve um livro que eu aconselho a todos aqui, se puderem pegar na internet, é gratuito. O nome do livro é o Kybalion. O Kybalion é um livro muito pequenininho, com 86 páginas, e ele descreve as 7 leis herméticas que Tote deixa para a humanidade. E dessas 7 leis, hoje, até em função do tempo, a gente vai falar basicamente sobre uma delas, que é a lei da correspondência. Mas são 7. Ele fala sobre lei do mentalismo, correspondência, polaridade, vibração, gênero, ação e reação, que a gente conhece muito bem, que é a lei do retorno, e vibração, e tem outra que é círculo, como essas coisas, eu não esqueci o termo específico, mas é alguma coisa relacionada com o círculo, que as coisas funcionam em círculos, cíclicos, coisas assim. Por que Tote é importante? O que é essa lei da correspondência? O que ela fala? Em resumo, ela fala assim: tudo que está embaixo é como se estivesse em cima. Tudo que está dentro é como se estivesse fora. Então ele diz que há essa correspondência entre tudo que tem dentro com tudo que está fora, tudo que está embaixo com tudo que está em cima. Aí vão me perguntar, mas Couto, o que isso tem a ver com religião ou com espiritualidade? Muita coisa. E a gente começa até falando do próprio Jesus. E Jesus fala para Pedro, por exemplo, tudo que ligares embaixo será ligado em cima. Tudo que desligares embaixo será desligado em cima. Então percebam que Jesus, nesse momento, fala para Pedro, primeiro, que existem 2 universos, um embaixo e um em cima. E ele fala para Pedro também que esses universos têm uma conexão entre eles, não são totalmente separados. Só que essa lei que ele fala, essas 7 leis,
elas são aplicadas em todos os campos do conhecimento humano. Olha que interessante. Todos os campos do conhecimento humano a gente poderia aplicar essa lei da correspondência. Será que isso seria verdade? Por exemplo, se a gente for estudar na parte da anatomia humana, ciência e astrologia, são áreas totalmente distintas. Mas vamos lá. O corpo humano, se a gente for na menor porção que a gente conhece hoje, a gente chega nos átomos. Como é que é um átomo? O átomo a gente tem um próton com os elétrons girando em volta. Não é isso? Ok. A gente sai do próton, vem para o nosso planeta. Aí a gente tem o planeta com a Lua girando em volta. Não é isso? Hoje em dia a gente sabe que até por favor, a gente sabe que os planetas, e mesmo já na nossa galáxia, existem vários planetas com estrelas rodando em volta. Aí a gente expande isso. A gente tem o Sol com os planetas girando em volta. A gente tem a nossa galáxia, em que é a Via Láctea, a gente tem um núcleo com várias galáxias. Então percebam que até quando a gente estuda, a gente percebe que existe essa conexão, que é tudo muito parecido. Mas ele fala também, além do que está dentro e o que está fora, se pode ser usado em outras áreas, eu poderia usar, por exemplo, na psicologia. Será que funciona? O que está dentro é como o que está fora, quando a gente fala de psicologia? Então, vejamos. Einstein dizia que tudo que o homem ignora não existe para ele. Logo, o universo de cada um é limitado ao tamanho do seu saber. O que ele está dizendo aqui? Que o que a gente percebe, vê fora da gente, nada mais é do que o espelhamento do que nós temos de conceitos ou preconceitos já colocados dentro de nós. Então, o nosso mundo exterior, ele é reflexo do nosso mundo interior, da visão que a gente tem. Então, o que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Percebam que essa lei dele é uma lei bem interessante. E a gente pode ficar aqui dando exemplos de várias outras áreas. Eu vou aproveitar e passar mais uma aqui, ó. A pedagogia. Vamos ver se essa lei dele funciona na pedagogia. O que é a pedagogia? São as escolas que a gente coloca os filhos, as escolas que nós passamos, que nós aprendemos. Então vamos lá. Na pedagogia, quando meu filho nasce, eu posso pegar o meu filho e matriculá-lo direto na universidade, não é isso? Não é isso? Não? Por quê? Meu filho é meu. Se eu quiser matricular na universidade, eu não posso? Não pode, né? Por que não pode? Porque ele tem que ter uma base de conhecimento que permita que ele participe daquela classe específica para que ele... Então, ou seja, a gente está falando que na pedagogia a gente tem uma sequência de conhecimento a ser adquirido em cada uma das classes. Na nossa vida de encarnado é assim? Ok. Na pedagogia, a gente, se repetir de ano, vamos supor, estou na terceira série, repetir de ano, a chamada repetir de ano, eu tenho que voltar para a segunda série, não é isso? É isso? Então vamos... Não. O que acontece comigo quando a gente repete de ano? Repete. A própria palavra já fala. Repete de ano. Então eu não volto uma série. Eu refaço aquela série. Na espiritualidade, quando a gente não aproveita a encarnação, a gente vai para um mundo inferior ou a gente permanece nesse mundo que a gente já está? Permanece. Então percebam que a gente também não vai diminuir, é o que a espiritualidade diz para nós. Aqui,
para passar de ano, nós temos que fazer provas. A gente faz prova no nosso mundo de encarnado? Tem certeza? A gente faz provas aqui? Fazemos muitas provas. E essas provas é que nos permitem passar de ano. E, gente, existem provas que são muito difíceis. Eu não estou falando para vocês, espíritos puros, estou falando para mim aqui. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa errada, pelo menos para mim, às vezes, é muito difícil a gente olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, eu errei, me desculpe. Mas a gente tem que passar nessa prova. Prova do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Quantos irmãos, às vezes, estão necessitados de uma ajuda? E eu não falo ajuda financeira, não. Às vezes, o tempo é parar, ouvir, dar um bom conselho. Isso não tem custo, mas a gente estaria ajudando aquele irmão. Mas, às vezes, a gente não quer se dar nem ao tempo de ajudar um irmão. Isso é uma prova que a gente vai ter que passar. Quando nós pedimos a Deus, meu Deus, dai-me paciência. O que vocês esperam? Que Ele rache a cabeça de vocês e bote 1 quilo de paciência lá dentro? Não funciona assim. Ele vai dar um irmão difícil para a gente se relacionar. Então é através desse irmão difícil que a gente vai praticar a paciência que a gente pediu a Deus. A gente pede a Deus, Deus, dai-me inteligência. Todo mundo quer ser inteligente. Dai-me inteligência. Ele vai te encher de problema para resolver. Porque é a forma que você tem para adquirir inteligência, praticando problemas. Então a vida na pedagogia imita totalmente o plano espiritual. E por que isso acontece? Porque a espiritualidade quer mostrar para nós, até principalmente quando a gente desencarnar e estiver voltando, ter exemplos do que acontecia. Você lembra da pedagogia? É isso aqui, esse é o mundo real. Você estava só matriculado durante 1 ano lá, durante os anos da sua vida. Mas esse aqui é o seu mundo real. Então a pedagogia é o exemplo disso. Mas tem outros exemplos, coisas até banais. Um videogame, por exemplo. A gente está falando já de tecnologia. Vejam como as coisas vão aplicando em diversas áreas. O que é um videogame? Saúde. O que é um videogame? A criança estaria brincando nesse joguinho aqui e ela tem que passar de fases, correto? Igual as nossas vidas aqui. Quando o personagem que ela está brincando lá morre, ela tem que voltar e refazer aquela fase. Ela também não vai para o início do jogo. Ela recomeça naquela fase que está. Vejam que as coisas vão se repetindo. Quando ela, num jogo, por exemplo, que valha dinheiro, um banco imobiliário da vida, alguma coisa assim, ela vai adquirindo muito, muito, muito dinheiro, chega no final do jogo, em que ela desligou, aquele dinheiro todo que ela conseguiu no jogo vem para o bolso dela, não é isso? Não. Não, ela não traz. Então é como a nossa vida aqui. Quando nós sairmos daqui do banco imobiliário que a gente está brincando agora, a gente não vai levar o dinheiro para lá. Mas então a gente não leva nada? Leva. A criança daqui, ela tem que criar estratégia, ela tem que praticar memória, ela tem que praticar raciocínio. Então, ela está adquirindo alguns conhecimentos, ela está praticando alguma coisa aqui. Isso vai com ela. Agora, a parte material do jogo, tudo que ela ganhou ali simbolicamente, isso não vai com ela. Aí vão perguntar assim, para que essas coisas que Tote ensinou sejam realidade, a gente tem que ter provas disso. E como é que a gente consegue provas de que essas coisas que o Tote falou, que existe 2 mundos, que existem essas correspondências, existem? Para isso, nós devemos ter isso aqui, provas de vida após a morte e reencarnação. E onde é que a gente arranja essas provas? A maioria de nós veio
antes de ser espírita, provavelmente, do catolicismo ou do protestantismo. Então, a maioria de nós tem amigos ainda hoje que são católicos ou protestantes. E esses amigos vão falar para nós, isso está escrito na Bíblia? Isso que você falou está escrito na Bíblia, por exemplo? Ok, então vamos lá. Será que tem alguma coisa referente à espiritualidade, alguma coisa assim na Bíblia? Vamos começar. Alguns exemplos só. O primeiro livro da Bíblia, logo Gênesis, a criação humana, ele fala que Deus criou o homem do pó da terra, no sexto dia. Então ele pegou o homem, pegou a terra, juntou, fez uma figura humana, e aquela figura ali já levantou, saiu e foi embora. Não foi isso que está escrito lá em Gênesis? Um de cada vez para responder. Não é isso que está em Gênesis? Ele pegou, fez do pó da terra, fez o homem ali, o barro, e aí esse homem levantou e foi embora. Não foi isso que aconteceu? Não, não foi. Está faltando alguma coisa. Ah, o sopro. O que esse sopro simboliza para a gente? Ele simboliza o espírito. Ou seja, a matéria que foi colocada ali, se não tivesse o espírito, que é simbolizado por esse sopro da vida, continuaria ali como terra. Então percebam que, mesmo em Gênesis, nesse momento, está dizendo que a nossa vida é constituída de duas partes. Uma parte material, que é simbolizada pelo pó da terra, e a parte espiritual, que é simbolizada pelo sopro de vida de Deus. Isso logo no primeiro livro. Aí a gente continua, logo depois, Moisés tira o povo do Egito, vai para o deserto. Chega no deserto, as pessoas começam a reclamar, Moisés resolve ir no monte para pegar os 10 mandamentos. Só que Moisés demora muito. Os homens resolvem que eles têm que ter um novo guia para eles. Pegam ouro, criam um bezerro de ouro e começam a cultuar esse bezerro. Moisés volta do monte, já com as tábuas, todo feliz, chega lá, está todo mundo cultuando outros deuses. Ele quebra aquelas tábuas e manda que sejam executados 3.000 homens que estavam ali cultuando naquele momento. Uma dos mandamentos ali, o quinto, se eu não me engano, dizia não matarás. Ele esqueceu o que tinha escrito, mandou matar 3.000. Mas por que isso é relevante? Logo depois, Moisés resolve que ele tem que escrever para aquelas pessoas um código de ética e moral. Então ele tem os 10 mandamentos, que seriam a lei primária, e ele cria em Deuteronômio, em outros livros, os códigos de conduta das pessoas. Um desses códigos, ele diz assim, é proibido falar com espíritos. É proibido falar com espíritos. Aí a pergunta é, você precisa proibir algo que não existe? Você precisa proibir algo que não existe? Se não existe, para que você vai proibir? Então, é ratificado ali que a comunicação com o espírito existe. Mas por que ele proibiu, então? Simples. Ele proibiu porque, enquanto as pessoas passaram no Egito, e foram muitos anos, e não tinha só o povo hebreu como escravo, já tinham outros povos ali, eles foram assimilando diversas culturas religiosas. Então eles cultuavam, tanto que eles estavam fazendo um outro Deus em forma de bezerro. Então Moisés, ele cria em Deuteronômio, nas leis que ele cria ali, várias regras que proibiam as práticas que eram feitas por outras religiões. E a conversa com o espírito era uma delas. Então o objetivo dele era que todos passassem a seguir uma religião somente, e tinha que ser padronizado. Então tudo que era culto a outros deuses, ele proibiu. Além disso, a objetividade.
a conversa com os espíritos naquela época era destinada a brincadeiras, coisas do gênero, adivinhações, não era uma coisa séria. Por isso é que foi proibido. Samuel, ele escolhe o seu sucessor, em outra passagem, escolhe Saul, e Saul desobedece a Deus. Eu não vou prolongar muito aqui, mas dessa desobediência, Deus para de falar com Saul. E ele precisa tomar uma decisão muito séria. E aí ele está desesperado, porque ele precisa ter a resposta de Deus para saber se ele vai combater ou não, só que Deus não quer falar com ele. E Saul ainda seguia os mandamentos de Moisés, que proibia conversar com os mortos. Só que o que ele faz? Ele vai até a outra cidade, disfarçado, e procura a chamada pitonisa, que seria uma médium dos nossos tempos. E, através da pitonisa, ele pede para falar com Samuel, para que Samuel interceda por ele junto a Deus. E o texto diz que Samuel veio e conversou com ele. Percebam que no próprio texto bíblico está dizendo que uma médium trouxe Samuel e ele conversou com ele. Mais uma vez, conversa. Aí vão falar para mim, mas tudo é Antigo Testamento. E o Novo Testamento, o que fala? Será que Jesus, em algum momento, fala sobre essas coisas aqui? Tem vários diálogos, também poderia ficar citando aqui inúmeros, mas um deles, Nicodemos, que era um doutor da lei, um fariseu, procura Jesus e, numa noite, escondido, e pergunta, mestre, eu sei que o senhor é um rabi, pelos pródigos que o senhor tem apresentado para nós, mas eu queria saber como herdar o reino dos céus. E qual é a resposta de Jesus? Para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. O verbo que ele utiliza, nascer, é específico para o espírito que vem do céu e renasce do útero da mãe. Tanto que o fariseu, tanto que Nicodemos, ele pergunta para Jesus, mas como eu posso entrar de novo, sendo velho, no útero da mãe? Porque o verbo que Jesus usa é específico, é o espírito vindo do céu e renascendo, de nascimento físico. Não era o renascer de mudar de atitude diante da vida. E aí Nicodemos, como é que você sabe essas coisas? E aí Jesus, porque isso é como o vento. Você sabe que ele sopra aqui ou sopra ali, mas você não sabe onde ele vai soprar novamente. Como se o Espírito passasse por vários locais e em determinado momento nascesse de novo. Jesus para Nicodemos. Quando nós fizemos a leitura hoje, qual foi a passagem que a gente fez quando Jesus diz que não é para que o que eles viram seja falado ainda? Esse daqui é o momento da transfiguração. O que é o momento da transfiguração? Jesus vai para o monte, e aí ele está com Pedro, João e Tiago, e aí eles veem Jesus, o rosto de Jesus se resplandece, e aparece ao lado de Jesus Elias e Moisés, e conversam com eles. E essas três testemunhas veem Elias e Moisés conversando com Jesus. Ora, Jesus é o nosso guia e modelo, vem para nos ensinar o que é certo e o que é errado. E aí alguém que sempre nos ensinou o que é certo e o que é errado vai conversar com o morto na frente dos outros se não pode. Porque Elias e Moisés já tinham morrido há muito tempo. Comunicação de Jesus com os mortos. Percebam que essas coisas vão se repetindo em vários aspectos. Jesus também, ele fala, logo depois dessa passagem, eles perguntam para ele, mas, mestre, o Elias não tinha que vir antes do Senhor?
E aí ele fala, o Elias já veio e vocês não o reconheceram. E textualmente está escrito isso lá. E ele se referia a João Batista. Quer prova mais cabal do que isso em termos bíblicos? Jesus falando que Elias reencarnou como João Batista. Mas aí vão falar assim para mim, mas, Couto, eu não quero saber de prova bíblica, não. Eu sou científico, eu quero coisas mais técnicas. Universidade de Langone, Universidade de Medicina de Langone, em Nova York. O Dr. Sam Parnia, um médico que não tem religião, não tinha, e não tem, ateu, totalmente ateu, atende os pacientes e ele começa a perceber que em situações de quase morte ou morte temporária, esses pacientes, quando voltavam, a maioria deles trazia ainda consciência de tudo o que estava acontecendo na sala. E o Sam Parnia passa por uma experiência dessa, em que um paciente que ele ressuscitou, que isso aqui é um hospital também, é uma universidade, é um hospital de ressuscitação. Um dos pacientes que ele ressuscita, quando ele vai passar a visita, alguns dias depois, o paciente agradece a ele por tudo que ele fez por ele. Ele, eu faço isso por todos. Não, o senhor fez isso. Ele, quem lhe falou? Não, doutor, eu estava aqui, eu vi. Como é que você pode ter visto se você estava morto? E aí Sam Parnia ficou com aquilo na cabeça e foi conversar com os amigos dele. E para surpresa dele, a grande maioria dos amigos já tinham passado por isso também. E passavam com muita frequência. Porque ali era um hospital de ressuscitação, normalmente essa situação acontecia. E aí ele começa a estudar o fenômeno. E vejam que é um estudo. Hoje, a Universidade de Langone, em Nova York, é centro de referência para essa situação. E ele não fala textualmente que existe vida após a morte, porque ele não tem como gravar o espírito para provar, mas ele fala que a consciência permanece após a morte. O que ele chama de consciência para nós é o espírito que permanece após a morte. Então, a consciência permanece após a morte. Isso, um médico falando. Agora, vocês imaginam, e acontece várias vezes, esse médico sendo um evangélico ou protestante. Na cabeça do cara, como isso fica? Porque dentro da religião que eles proferem, ou que eles acreditam, a pessoa, depois que morre, vai ficar dormindo até a volta de Jesus, onde vai acontecer a ressurreição. Então, se aquele cara morreu e ele deveria estar dormindo, porque Jesus ainda não voltou, como ele pode ter visto tudo o que aconteceu? Então, às vezes, é pior para esse médico, quando ele tem alguma religião, quando ele acredita em alguma, principalmente catolicismo e protestantismo, já o espírita aceitaria com mais tranquilidade. Agora, no caso dessas pessoas, e eles veem também isso acontecer, e eles também não estão conseguindo explicar. Ups, ok. Então a gente já sabe que existe corpo e espírito, a gente já sabe que existe a consciência após a morte, e será que essa consciência consegue falar, se comunicar com quem está vivo ainda? Aí nós temos as psicografias. Gente, inúmeros casos de psicografias. O Guilherme Velho talvez tenham assistido em outras oportunidades, é um brasileiro. Ele escreveu 2 ou 3 livros só sobre psicografia e ele mesmo fez estudo. Ele pegava uma pessoa, um médium, que levava para uma outra cidade sem que o médium soubesse qual a cidade que iria visitar, para não dizer que o cara estudou antes. Então pegava o cara, você vai comigo? Você é médium? Sou. Então você vai viajar comigo. Sem o cara saber para onde ia. Levava para uma cidade que o cara nunca foi. Botava o cara lá e ele psicografava. Ele trazia nomes, fatos, coisas que não tinha como ele saber. E ele fez esse estudo com vários, e ele
ele elenca 5 médiuns que foi fantástico. Inclusive, o próprio Chico, ele passou 20 anos da vida dele sendo estudado por ou avaliado por um policial civil que era grafotécnico, e esse cara queria provar que era tudo falso, e o cara demorou 20 anos, depois de 20 anos ele falou, não tenho como negar. A assinatura mecânica dele, na maioria das vezes, é praticamente a mesma da pessoa que desencarnou. Isso um cara que faz essa análise. Então, e qual a finalidade de alguém que fica até de madrugada sem ganhar nada? Perdendo noite de sono, ausentando-se da família, só para dizer que escreve coisa dos mortos sem finalidade? Agora, a última parte aqui, que é a reencarnação. Existe reencarnação? A gente tem hoje no nosso mundo inúmeros casos. Aí tem outro cientista da Virgínia, um professor, Ian Stevenson, esse já falecido, o Sam Parney ainda é vivo, o Ian Stevenson faleceu em 2012, ele foi um dos que mais estudou casos de reencarnação. Ele tem mais de 1.500 casos em que as pessoas contam aonde nasceu, como viveu, e aí da mesma forma ele pega a pessoa, leva lá, checa tudo, não tinha como a pessoa saber todas aquelas histórias. Se vocês fizerem pesquisa no Google, os casos mais fantásticos de reencarnação, vão ver pessoas que nasceram falando outros idiomas sem nunca ter estudado aquilo, ou têm facilidade de tradução. E aí vão falar comigo assim, crianças que nascem hoje, a gente sabe disso, já com domínio da matemática, da química, cantando, tocando piano. Pega a criança pequenininha, ela mal anda, bota lá na frente do piano e ela toca. Como isso é possível? É porque ela está trazendo isso na bagagem dela. E aí eu sei que vocês vão me perguntar assim, ô Couto, por que isso não acontecia antes? Pode perguntar, é isso. Vou explicar. São vários os motivos. Primeiro, isso já acontecia antes. Isso acontece desde os primórdios. Mas por que a gente não sabia? Porque se a gente for voltar 60 anos atrás, estou falando de 60, não estou falando de muito mais que isso, não. Antes da internet, as cidades mal se falavam. A notícia que acontecia em uma cidade, às vezes não chegava na outra. As pessoas não tinham acesso à rádio, televisão. Não tínhamos acesso à informação. Hoje, praticamente o que acontece hoje na Índia, na China, se for de relevância, o mundo todo sabe instantaneamente. Então, hoje, esses casos estão sendo mais explicados por isso, porque a gente tem mais acesso à informação. Agora, tem um detalhe também muito interessante. A maioria de nós, a gente pode afirmar isso, a maioria de nós está na sua primeira ou segunda encarnação. É estranho ouvir isso, né? Porque a gente ouve sempre, não, eu já devo ter encarnado 200 vezes. Pode ser, mas não no planeta Terra. No planeta Terra, a grande maioria de nós está na primeira ou segunda encarnação. Como é que a gente prova isso? Eu ouvi um estudo feito por um professor chamado Laerte Vasconcelos. E o que ele fala? Todos conhecem aqui, ou devem ter ouvido falar, do livro Há 2000 Anos, em que Chico conta a história de Paulo e o... Públio Lentulus foi o... Esteves, Paulo Esteves. Mas a gente quer falar do Públio Lentulus, que era o Emmanuel. Então, há 2000 anos atrás, Jesus tem esse encontro com Emmanuel, encarnado em Públio Lentulus. Depois vem um outro livro, 50 anos depois, em que é a continuação dessa história. Então, a gente está dizendo que se a gente vai viver aí 50 anos, naquela época, hoje se vive um pouquinho mais, graças a Deus, aí a gente pega 50 anos desencarnado, 50 anos como encarnados, 100 anos de existência, entre uma encarnação e outra. Até aí, ok? Todos acompanharam? Ok. Essa parte é fácil.
em 1800 foi feito o primeiro censo universal, no ano de 1800. E em 1800 se constatou que a população da Terra estava em 1 bilhão de pessoas. Até então, se a gente olha a curva do crescimento populacional, é praticamente uma linha. Vinha assim, aumentando muito pouquinho, até que em 1800, 1 bilhão de pessoas. De 1800 até 1923, quando foi feito outro grande censo, 1923, ou seja, 123 anos depois, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas. Nós estamos em 2025, ou seja, 98 anos, quase 100 anos depois. A nossa população hoje é de 8 bilhões. Isso quer dizer que nos últimos 100 anos, nós recebemos no planeta, nesse orbe, 6 bilhões de espíritos. De onde eles vieram? De uma vez, 6 bilhões de espíritos. Então a gente está falando que esses 6 bilhões de espíritos provavelmente vieram de outros orbes e estão encarnados aqui por esse momento que a gente está passando, momento de transição planetária, em que se separam os espíritos que vão prosseguir com o planeta mais evoluído e aqueles que vão continuar repetindo a série, como a gente mostrou aqui na pedagogia. Por isso que as crianças não traziam a sua bagagem tão grande, porque elas vinham às vezes de outro planeta que as coisas não se aplicavam aqui. Essas coisas que estão acontecendo de criança aprender, trazer nas suas bagagens essas capacidades vão aumentar cada vez mais no nosso tempo. A gente vai ver isso cada vez mais. Isso vai ser cada vez mais comum. E aí vai chegar um momento que a gente não tem como negar que existe reencarnação. Eu diria que esses últimos 10 minutinhos agora que a gente vai ter sejam os mais importantes do nosso encontro de hoje. Até então, tudo que a gente falou aqui foi subsídio para isso que a gente vai falar agora. A gente vai viajar para esse local aqui. Além da sogra, o que a gente não coloca nessa bagagem? É porque toda vez que eu mostro isso e pergunta, a primeira, a sogra, coitada dela. Mas, além da sogra, o que a gente não leva nessa bagagem aqui? Não leva o quê? Alguém vai, por exemplo, usar salto alto ali? Casaco? Protetor? Roupas de frio? Coisas assim? Não. Então, a gente está dizendo que dependendo do local onde eu vou, onde eu vá, eu tenho que preparar uma bagagem específica. Se em cima da hora acontecer um problema, e ao invés de ir para esse local de cima, eu tenho que ir para este local de baixo. A gente pode levar a mesma bagagem? Mas a bagagem não é a mesma? Por que ali em cima eu não posso pegar essa bagagem que eu preparei com tanto carinho e levar para a parte de baixo? Porque os locais são diferentes. Quando a gente está indo para um local específico, a gente tem que se preparar para ir para aquele local. Então a bagagem que eu preparei para cima, teoricamente, não serve para o local que eu vou para baixo. E aí, se eu não quiser, então, fazer essa viagem, se eu quiser imigrar, aí é mais fácil, né? Porque eu vou ficar lá direto, nós que imigramos, então a gente vai levar as nossas coisas, né? Por exemplo, carteira de identidade, eu posso chegar aqui nos Estados Unidos e ficar usando ela indefinidamente, não é isso? Não. Meu passaporte sem visto eu aceito em qualquer local, sem visto. Não. Ah, mas minha carteira de habilitação, enquanto estiver válida do Brasil, eu posso dirigir aqui. Vocês só balançam a cabeça assim, gente. Não tem ninguém balançando assim, não? Ah, mas isso aqui eu uso. Ó, meu CPF... Gente, me ajuda aí. Ah, mas isso aqui eu uso direto. Título de eleitor, eu sempre escolho os nossos representantes aqui na América. Esse daqui não tem carteira de trabalho, a gente usa muito aqui. Percebam que nada do que é material eu uso aqui. Nada. Detalhe,
Se eu sou um médico e eu estou passando na rua, alguém passa mal do meu lado, eu tenho meu diploma do Brasil. Mas mesmo os diplomas eu não posso usar aqui, porque é material. Agora, se a pessoa passou mal do meu lado, eu como médico, eu tenho a capacidade técnica, estou falando de capacidade técnica, de prestar o socorro para aquela pessoa? Ah, alguém balançou assim, até que enfim. Então, o que vocês estão me dizendo? Que nada do que é material me serve quando eu estou fora do meu local. Mas o que eu tenho dentro de mim, o que eu trago de conhecimento, isso serve em qualquer parte que eu vá. Até aprender a falar, a gente tem que aprender quando vai fazer uma viagem para outro local. Eu costumo brincar que imigrar é reencarnar em vida. É você, sem morrer, renascer em outro local. Porque você vai ter que estudar, aprender a falar, se certificar. Aqui é uma caixa. Eu pego essa caixa, forro ela bonitinho e coloco joias dentro. Em que ela se transformou? Porta-joias, bacana. E se eu pego essa caixa e começo a colocar isso aqui, o que ela virou? A caixa não é a mesma? E por que ali é porta-joias e aqui é lixeira? Conteúdo. É isso aí. O que vale é o conteúdo. E nós somos exatamente assim. Nós podemos levar para as outras pessoas luz, ou podemos levar lixo para a vida das pessoas. O que vale é o nosso conteúdo, é o que nós estamos levando para as outras pessoas. A gente então já viu na mala que, dependendo de onde a gente vá, tem coisas que são inúteis a gente colocar na mala. A gente já viu que o conteúdo é que é o importante. Então, o que a gente deve colocar na nossa mala? Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, se a riqueza dele fosse trazida para os dias atuais, ainda hoje, o que ele tinha naquela época, ele seria considerado um dos homens mais ricos do mundo. Ele escreveu o livro de Provérbios, escreveu Salmos, e ele escreveu outro livro que é muito importante na Bíblia, e nesse livro, ele fala da experiência dele enquanto encarnado. E ele diz que ele perdeu muito tempo com coisas que não tinham valor. Ele perdeu muito tempo construindo palácios, vinhas. Ele teve 700 esposas, 300 concubinas, logo 1000 sogras, né? E ele fala que tudo isso não teve finalidade, não tinha valor. O homem mais rico do mundo. Ele fala que isso não tinha valor. E ele fala que a felicidade é como o vento, e não devemos correr atrás do vento. No entanto, ele está sempre passando por nós, porque ele corria atrás da felicidade através dos prazeres do mundo, usando o dinheiro que ele tinha. Ele escreve isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, se vocês lerem, é bem bacana. Jesus, ele fala dos tesouros do Espírito. O que são os tesouros do Espírito? São as coisas que nós guardamos dentro de nós. E ele fala que o tesouro do Espírito é aquele que a traça não come, a ferrugem não destrói e os ladrões não escavam e roubam. Escavam por quê? Na época de Jesus não tinha banco, então as pessoas pegavam seus tesouros, enterravam e faziam um mapazinho para chegar lá. A gente vê isso também em filme de pirata, o mapa do pirata. Qual ilha que ele escondeu, onde é que está o tesouro? Então Jesus fala que os tesouros do Espírito, a traça não come, a ferrugem não destrói e os ladrões não escavam para roubar.
Nós somos escravos de tudo que não abrimos mão. Se você não consegue abrir mão de alguma coisa na sua vida, você é escravo dela. A ilusão da perda se dá pela falsa sensação da posse. Então, quando a gente tem a ilusão de que está perdendo alguma coisa, é pela falsa sensação de posse que a gente tem. Nós temos essa frase daqui, essa figura, que um dia a gente pode chegar diante daquela pessoa ali, que vai estar nos esperando, e é feliz porque juntou um tesouro muito grande, e ele vai falar: senhor, infelizmente a sua bagagem fica. Essa bagagem a gente não vai poder carregar. Mas Emmanuel traz para nós que um dia partirás do mundo carregando unicamente os tesouros que entesouraste dentro de ti. Estes são as nossas virtudes que a gente consegue, as nossas virtudes que nós conseguimos angariar. No final de tudo, a gente não está falando de tudo que a gente conseguiu comprar. O mais importante é o que nós conseguirmos construir. Não estamos falando de tudo que a gente pode ter como posse. O mais importante é o que nós compartilharmos com os demais. Os nossos documentos, nossos diplomas, nossas posições sociais não têm relevância no plano espiritual. Nenhuma. É como nós usamos esses diplomas, como nós usamos aquele conhecimento que nós tínhamos. Não estamos falando aqui de ética. Ética é o que nós fazemos quando os outros olham para nós. Estamos falando de caráter. Aquilo que a gente faz mesmo quando não tem ninguém olhando para nós. A gente fala isso porque estamos em um momento muito especial de nossa existência. A transição planetária. E nós não devemos perder mais tempo. Porque cada um de nós já sabe que está aqui temporariamente. Nós já sabemos que vamos voltar. Isso foram vocês que foram raciocinando no início aqui, pelas nossas experiências. Qual é a bagagem que a gente está preparando para a nossa volta? O que nós estamos colocando dentro de nós para fazermos a viagem de volta? Porque é isso que vai contar. Eu só tenho a agradecer o carinho de cada um de vocês por essa oportunidade de, no dia de hoje, estar aqui compartilhando esse humilde estudo que espero que tenha valido a pena ter saído de casa para vir ouvir. Que Deus abençoe a todos.